Deu, acho que deu, né? Então tá, boa noite a todos, todo mundo que está nos acompanhando aí nas nossas redes da FEComércio. Boa noite ao Dr. Rafael Borim, doutora Mari, tudo bem? Eu sou o Lucas Esquifino, sou economista e assessor parlamentar da FEComércio. Acho que agora que entrou, na verdade, eu estava falando antes, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí para mais uma transmissão aí da FEComércio, né? Boa noite, doutor Rafael Borim, boa noite, doutora Mari, gerente de saúde do SESC, doutor Rafael, consultor jurídico tributário da FEComércio. Eu sou Lucas Esquifino, sou economista e assessor parlamentar da Federação, da FEComércio, né? E o nosso objetivo aqui hoje é esclarecer esse plano de distanciamento controlado que foi implantado aí pelo governo do Rio Grande do Sul, nos seus diversos vieses, nos seus diversos âmbitos aí, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação do plano, né, e sobre o cálculo das bandeiras, das regiões, né, como é que a empresa se enquadra nas regiões, enfim, nos segmentos, né, como é que cada região chega numa cor de bandeira, e vou fazer algumas notas de rodapé aí sobre algumas observações que a FEComércio tem sobre essas definições, né? A doutora Mari, então, vai falar depois um pouco para a gente sobre os protocolos específicos relacionados à área da saúde, né? Os protocolos de higiene, enfim, que são obrigatórios a praticamente todos os segmentos e em todas as bandeiras, todos os níveis de risco. E depois o doutor Rafael Borim vai falar um pouco para a gente de um tema que é bastante relevante e permeia muito também as dúvidas dos empresários, relacionado ao conflito e complementos, né, doutor Rafael, de competências entre União, estados e municípios, né? A gente, ao longo de toda essa pandemia aí, dessas políticas de distanciamento em maior ou menor grau, a gente viu muita gente soltar normas, né, publicar normas, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, e muitas vezes isso tem causado uma confusão nas empresas, né, nos empresários, sobre qual norma que deve ser respeitada. Então, acho que a gente vai cobrir aí uma boa parte do que a gente tem observado de mais dúvidas, em geral, dos empresários, né, das empresas aí no Rio Grande do Sul, em relação às normas e especificamente em relação a esse plano de distanciamento controlado. Então, eu vou iniciar aqui a minha parte, né, falando um pouco do plano. E eu vou falar vou dividir minha fala aqui em três, né? Cada um de nós vai falar entre 15 e 20 minutos, como eu falei na introdução, e eu vou dividir os meus 15 e 20 minutos em três partes, tá certo? Primeira parte, mais rápida, eu vou mostrar como é que a empresa se enquadra, né? Como é que ela usa esse plano de distanciamento controlado efetivamente. Na segunda parte, eu quero falar um pouco sobre como que as regiões são enquadradas nas bandeiras de risco, né, naquelas bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta. E, por fim, eu quero falar um pouco da diferenciação entre setores, né, entre atividades econômicas que foi construída, foi implementada no plano do governo. Para me ajudar aqui, eu vou, né, já de cara, colocar o site do plano, né, o site que o governo disponibilizou na tela. Deixa eu ver se vai funcionar, espero que funcione. A gente ensaiou aqui um pouquinho antes, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Acho que estão vendo aí, me confirma, por favor, doutora Mari. Sim, Tá vendo minha tela? Então tá. Então aqui é o site, né? O distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Basicamente, que a empresa, né, que está na dúvida sobre qual o seu enquadramento no plano tem que fazer, a primeira coisa que ela tem que saber qual é a cor do município dela, né? Qual é a bandeira
de risco do município dela. Então, ela vai botar aqui, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, Porto Alegre, tá certo? Para Porto Alegre, vou visualizar, Porto Alegre está na bandeira laranja. E a gente vê que a maior parte do estado aqui está em regiões, né? A maior parte das regiões do estado está em bandeira laranja, tá certo? Essas regiões foram definidas pelo governo conforme as regiões da saúde, né? Da Secretaria da Saúde já tinha uma divisão do estado em regiões e algumas regiões foram agregadas, né? A gente vê aqui, por exemplo, cada região tem um número, né? Aqui a gente tem região 01, 02, elas foram agregadas para ter um hospital de referência num município maior da região. Então, Porto Alegre, né, tá numa região de bandeira laranja. Bom, a segunda coisa que eu tenho que saber para saber como é que eu me enquadro é saber o meu segmento, tá certo? E aqui um detalhe, que é um detalhe, mas que é importante, toda a segmentação construída pelo governo, né, nesses protocolos, foi feita com base nas CNAEs, né, nas classificações de atividade econômica. Onde é que está a CNAE da empresa? Né? A CNAE principal consta lá no cartão CNPJ da empresa. Para quem não sabe, para a empresa que não sabe, ela pode acessar lá o site da Rede Sim, né? Eu já tinha deixado aberto aqui, ó, na Receita, né? Clica lá nos serviços, consulta CNPJ, coloca o CNPJ aqui da empresa, ele vai mostrar as CNAEs principal e CNAEs secundária da empresa, tá certo? Com isso, né, todas essas CNAEs, essas classificações de atividade econômicas, elas têm um número, né, tem um código. Os 2 primeiros números desse código são o que determinam a atividade econômica da empresa, né, na segmentação utilizada pelo governo. E esses 2 primeiros números, né, sempre estão dentro de seções, tá certo? Então, as seções, grandes seções que o governo utilizou aqui são essas aqui, né? Então, eu vou usar uma, por exemplo, né, um dos principais segmentos aí que a FEComércio representa, um dos maiores, que é o comércio, tá certo? Poderia usar aqui serviços também, né? Alojamento, alimentação, serviço de informação, enfim, mas vou pegar aqui o comércio. Então, aqui a gente faz o download, né, dos protocolos do comércio. Eu já deixei aberto aqui o comércio na bandeira laranja, né, para não acontecer aquele problema do ao vivo. E aí, o que a gente enxerga aqui? Ó? A gente enxerga uma tabela, tá certo? Onde a gente vai poder ver, né, a empresa vai saber, conforme, como eu falei, aqui nessa coluna aqui que eu tô passando o mouse, né, a flechinha, conforme os 2 primeiros dígitos da CNAE dela, né, da classificação de atividade econômica, ela vai saber qual é a regra que ela tem que respeitar. Claro que aqui a gente já está na bandeira laranja do comércio, porque a gente partiu de Porto Alegre, que está na bandeira laranja, mas lá no site, eu vou voltar aqui no site, né, é possível baixar o protocolo de todos os setores para todas as bandeiras aqui. Isso aqui talvez seja importante, principalmente para quem já quer dar uma olhada no que vai acontecer quando a sua região mudar de bandeira. Né? Quando a sua região mudar de bandeira, pode ser que hajam protocolos diferentes a serem cumpridos e a empresa já vai querer saber o que ela vai ter que fazer. Então, aqui clicando aqui nessa parte de protocolos específicos, ela baixa todos os setores. Voltando ali à tabela, né? Agora eu fui para de todos os setores, né? Então, por exemplo, estou aqui na laranja, essa aqui é serviços, né? E aqui eu voltei abri o serviço, saí do comércio, abri o serviço, de propósito, porque eu quero mostrar que aquele detalhe que eu falei que é importante, né? Aquele detalhe é realmente importante. No caso do comércio, como são menos classificações de atividades, né? Não se torna tão confuso. Agora, no caso dos serviços, onde eu tenho, né, diversas classificações, dígitos lá das CNAEs que são relativos a serviços, como é que a empresa sabe onde ela se enquadra, né? Aqui, por exemplo, o governo tem linhas que se chamam outros serviços com o código 105.
Aí, quando a gente olha lá no Código 105, tem uma estrelinha, né, um asterisco, porque, na verdade, não existe a classificação de número 105. Né? O 105, na verdade, foi uma agregação que o governo fez, que está aqui, ó, o 105 representa todas as quinais que começam com 94, 95, 96 e 99. Então, todas as atividades de serviços que se enquadrarem aqui, tá certo? Nessas 4 atividades aqui, vão ter que respeitar essa regra aqui do 105. Agora, repara que ainda tem uma diferenciação no 105, né? Ele colocou aqui 105 outros serviços, que vai estar todo mundo, e vai ter o 105 para alguns serviços específicos, por exemplo, reparação e manutenção de objetos e equipamentos, lavanderias e similares, né, segmentos específicos aqui. Então, vamos pegar um genérico do 105, né, vamos pensar lá um 94 aqui, 96, por exemplo, se não me engano, o cabeleireiros, por exemplo, está aqui. Ele sabe que na bandeira laranja aqui, tá, eu tô chutando aqui o cabeleireiros, tá, por favor, quem está nos assistindo que é desse segmento, pesquisa lá, eu não vou abrir aqui agora, mas no site do IBGE não vou abrir por uma questão de tempo, mas no site do IBGE a gente consegue olhar todas as atividades aqui, tá? Então até vou abrir aqui já que eu coloquei, né? Ó, 94, 95, por exemplo, reparação e manutenção de atividades de equipamentos de informática, outras atividades de serviços pessoais. Vou clicar aqui no 96, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Tá certo, ó, eu tinha mais ou menos na cabeça. Cabeleireiros está dentro da 96. Então, cabeleireiros, por exemplo, vai respeitar aquela regra que eu estava falando aqui dentro do 105, outros serviços. Qual é a regra específica? 25, né? E o que o governo está chamando de teto de operação. E aqui é uma primeira nota de rodapé, como eu falei que ia colocar ao longo da minha fala aqui, né? O teto de operação colocado pelo governo é um teto sobre o número de trabalhadores, né? A doutora Mari vai mostrar depois que existem outros protocolos específicos, genéricos, né, que se aplicam a todos os segmentos, que tem a ver com distanciamento entre pessoas e número máximo de pessoas que cabem, que podem ser colocadas em cada ambiente. Na sugestão que a FEComércio fez a esse plano, nós discordamos do governo e sugerimos que não fosse adotado um teto sobre trabalhadores, principalmente porque nas nossas atividades, na maioria das atividades de comércio e serviços, esse teto foi colocado em 50% ou 25% já na bandeira amarela, né? E isso nos parece um problema, porque em termos de sinalização para as empresas, né, a gente estaria sinalizando para a empresa que no melhor cenário possível, tá certo? A empresa já largaria com a metade dos seus colaboradores. Se esse plano é feito para durar aí talvez um ano, né? Isso pode ser um problema, porque a empresa já pode sair de cara demitindo uma parte grande dos seus colaboradores. Então, se há um teto para o volume total de pessoas, nos parece que não precisaria haver um teto de operação para os trabalhadores especificamente, né? Então, aqui eu fecho a minha nota de rodapé e vou para o meu segundo ponto, então, que é o ponto de por que os municípios possuem bandeiras diferentes, né? Como é que se define o risco de cada região, né? Como é que o governo define que uma região é laranja, outra região é amarela, outra região é vermelha? Essa definição é feita com base em 11 indicadores, certo? 11 indicadores diferentes relacionados à propagação do vírus e relacionados à capacidade de atendimento hospitalar de cada região e do estado como um todo, tá certo? Eu vou abrir aqui o site do governo de novo, tá certo? E vou mostrar para vocês
Na própria base de dados que o governo divulga no site, deixa eu colocar aqui. Estão me vendo de novo? Vamos lá aqui no site de novo, tá certo? Tem um link para a base de dados completa. Se a gente faz o download, baixa essa base de dados completa aqui, vem esse arquivo em Excel que parece muito complexo e de fato até tem bastante dado aqui, mas eu vou focar no que nos importa, porque a gente está tentando entender, certo? Então, o que eu estava falando? Que são 11 indicadores, né? Então, os 11 indicadores aqui nessa planilha do cálculo das bandeiras, eles estão aqui nessas 11 colunas, certo? Para cada indicador desses vai ser enquadrado em uma bandeirinha, né? Cada indicador vai ter a sua bandeira para cada região. Então, vamos pegar aqui um exemplo, esse primeiro indicador, né? Que o governo utilizou aqui para medir velocidade do avanço, que é o número de casos novos confirmados nos últimos 7 dias em relação ao número de casos novos nos 7 dias anteriores, que é para dar uma ideia de velocidade com que o vírus está se propagando. Dependendo do valor que é atingido pela região nesse indicador aqui, né, ela ganha uma bandeirinha para esse indicador. Então, cada região vai ter 11 sub-bandeirinhas, certo? Cada uma delas associada a um desses indicadores. Daí, essas 11 sub-bandeirinhas, para cada cor diferente, existe um número. Então, a bandeira amarela vai virar o número 0, a bandeira laranja vai virar o número 1, a bandeira vermelha vai virar o número 2 e, se for bandeira preta, vai virar o número 3. A partir daí, o governo calcula uma média desses numerozinhos de cada bandeira, dos 11 indicadores, onde nessa média cada bandeira é ponderada por um peso, tá certo? Que está aqui em cima, né, do seu indicador, e com base nisso, com base nessa média, se chega à bandeira final da região. Essa bandeira final é a média essa média ponderada que eu descrevi agora, arredondada, tá certo? Esse arredondamento segue a mesma lógica das subbandeiras, né? Se o arredondamento chegar em 0, a bandeira final da região é amarela, se chegar em 1, a bandeira final da região é laranja, se chegar em 2, a bandeira é vermelha, se chegar em 3, a bandeira é preta. E ainda, além disso, existe um redutor de bandeira. O que é esse redutor de bandeira? Independentemente da bandeira calculada final aqui, da média ponderada, se a região tiver tido nos últimos 14 dias até 5 casos confirmados, né, que a gente vê nessa coluna E aqui, tá certo? Só 5 regiões tiveram isso, né? Se isso acontecer, a região ganha um redutor de bandeira. Então, podem ver que todas as regiões que estão amarelas hoje no estado são porque tiveram esse redutor de bandeira. Tá vendo aqui, por exemplo, a região de Taquara, que está amarela, né? A bandeira final é 0 amarela, ela teve esse redutor de bandeira, senão ela estaria na bandeira laranja, ok? Então é assim que a gente calcula as bandeiras das regiões do estado. Voltei aqui para a tela, voltei, né? E aí eu queria fazer alguns comentários, 2 notas de rodapé aqui antes de ir para o meu tema final, tá certo? E um primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui é que a gente fala muito, e o próprio governo fala muito na questão do plano, do método científico, né, de seguir a ciência e de se usar a ciência para tomar decisões nesse plano, né? E aqui eu queria fazer uma observação, né? O plano, por mais que ele seja metódico, né, que ele seja baseado em dados, que ele tenha um método técnico, muitas das definições que estão dentro desse plano
são de parâmetros arbitrários, né? Eu mostrei ali, por exemplo, os pesos de cada indicador. Aqueles pesos são arbitrários, né? Os técnicos do governo se reuniram, talvez tenham utilizado alguma referência para definir esses pesos, né? Mas eles são arbitrários, né? 0,375, porque que alguma coisa, né? Um indicador é dado mais peso para um, menos peso para outro, por que é dado mais peso para o Estado ou menos peso para o indicador do Estado? Então, isso é uma arbitrariedade, isso não tem ciência por trás, né? É um parâmetro que é definido. Outra coisa que é completamente arbitrária, né, nesse plano, e não tem nada de ciência por trás, são as faixas de valores que levam a cada bandeira. Então, quando eu falei ali das 11 subbandeirinhas, tá certo? Para se chegar numa cor, né, ou num valor para cada uma delas, as faixas de valores, então vamos pegar lá, por exemplo, eu mostrei a velocidade ali, né? A velocidade, ela se não me engano, até 1, né? Se existe uma estabilidade, é colocado na bandeira amarela. Deixa eu jogar a tela aqui de novo, que vai ficar mais fácil da gente ver. E aí eu vou mostrar para vocês os pesos aqui, ó. Isso aqui está no próprio site lá do governo, de novo, na parte de metodologia, tá certo? Então, olha só, naquele indicador que eu tinha pegado, né, que eu tinha pego antes, a velocidade do avanço, número de novos casos nos últimos 7 dias em relação aos casos dos 7 dias anteriores. Se essa divisão aqui for 1, tá? Essa bandeirinha vai ficar amarela. Se ela for de 1 até 1,5, ela vai ficar laranja. Se ela for de 1,5 a 2,5, ela vai ficar vermelha. Então, quer dizer, aqui tem um parâmetro que é colocado aqui, né, que é imputado. O que é 1,5 e não 1,75, por exemplo, ou 1,6 ou 1,7? Então, isso aqui é um parâmetro arbitrário que é colocado no plano. Ele não tem nada de científico, né? Não existe um teste aqui por trás para se dizer qual que seria o parâmetro. E aqui não é uma crítica, tá? Até porque não há como se estabelecer um método estritamente científico para um plano de distanciamento controlado, porque ele nunca foi usado, né? A ciência, quando a gente usa o termo científico, ciência tem a ver com uma consolidação de conhecimento, né, que é feito ao longo do tempo, com base em estudos, vários estudos, né, sobre o mesmo tema, né? Então, por exemplo, o que seria um método científico, aqui um plano científico? Toda vez que eu tenho febre, por exemplo, eu coloco em prática o plano de tomar paracetamol. Esse é um plano científico, por quê? Porque existem diversos estudos médicos lá com a substância lá química que existe dentro do paracetamol que dizem, né, que mostram, comprovam com métodos técnicos científicos que o paracetamol ajuda a diminuir a temperatura do meu corpo lá e combater a febre. Agora, não existiu, né, ao longo do tempo, e não tem como ter existido, diversos planos de distanciamento controlado que calculam bandeiras para 11 indicadores, de forma que a gente possa testar para saber se aqui, na verdade, a bandeira laranja teria que ser colocada com o parâmetro 1, ou com o parâmetro 2, ou com o parâmetro 2,5. Então, realmente não tem como ser científico, né? Então, por isso que eu quero dizer que isso não é uma crítica, né? Existe um limite para a gente usar a ciência, porque não existe todo o conhecimento que a gente gostaria sobre esse tipo de plano para combater o coronavírus. Eu só faço essa observação e me parece relevante, principalmente porque quando a gente demanda, né, a Comércio atuou muito tentando calibrar da melhor forma possível as restrições às atividades do comércio, né, a gente tem que entender essa característica do plano, para que não pareça, né, doutora Mari, que a gente está pregando algo que é irresponsável ou que está indo contra a ciência, né,
num sentido assim de que a gente está negando algo, né? Na verdade, a gente está tentando entender como é que é o plano e mostrando que existem, sim, arbitrariedades que a gente pode tentar discutir, e assim como se define de um jeito, pode ser definido de outro jeito, com base no que a gente sabe e no que cada medida tem de impacto, né? A outra nota de rodapé que eu queria fazer aqui é que a gente vê que existe um dilema, né, quando o governo vai definir esse plano, que é um dilema entre a abrangência de indicadores para se definir a bandeira, só que se perde um pouco de significado, né? Porque, vamos lá, no fim das contas, a gente somou 11 indicadores, fez uma média ponderada, chegou na bandeira vermelha, digamos. Ok, mas nessa bandeira vermelha, a gente sabe dizer se tem leito suficiente para o volume de pessoas que vão precisar de tratamento nas próximas 2 semanas, que é o grande objetivo do plano. Como o próprio governador sempre diz, na verdade, o que a gente tem o vírus não é possível de se parar o vírus, o que a gente tem que fazer é garantir que ninguém venha sofrer com falta de atendimento, né? Então a gente tem que saber se a necessidade, a demanda de leitos gerada pelo vírus vai caber dentro da capacidade, e a bandeira não nos diz isso, né? Porque ela é muito abrangente em termos de indicadores, mas ela não nos tem, ela perde, com toda essa abrangência, ela perde um pouco de significado, né? No fundo, o que a gente precisaria, na verdade, é uma previsão de necessidades de internações 2 semanas à frente, né? Estou colocando 2 semanas aqui, 2, 3, porque é o nosso horizonte de ação, né? Uma contaminação hoje vai gerar uma internação daqui 10 dias, 2 semanas, talvez 3 semanas, aí a doutora Mari pode me corrigir, mas quer dizer, não é amanhã, né? Então a gente precisa ter um horizonte aí de atuação, tá certo? E o número de leitos disponíveis. Agora, claro que a gente entende que é difícil fazer essa previsão de quantos leitos eu vou precisar, né, daqui 2 semanas, né? Porque isso tem a ver com a progressão dos casos, tem a ver com o percentual de grupos de risco que eu tenho em cada região, e outros fatores, né? Então, por isso a gente vê que o governo preferiu colocar no plano uma abrangência maior. Agora a gente perde essa questão do significado, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, vou voltar a compartilhar a tela e, de novo, vou ressaltar essa questão de por que a gente acha, por exemplo, e defende, né, que o comércio poderia ter regras, né, diferenciadas em relação à bandeira vermelha, né, onde o teto de operação para o comércio, em geral, é 0, né, não pode operar. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, de Santa Maria, né? Vou pegar de novo aqui a planilha do governo, tá, que está lá no site, e vou pegar aqui na exportação, aliás, na base de dados, que é onde estão os dados brutos com os quais são calculados, né, todos esses 11 indicadores que eu mencionei anteriormente. E vamos olhar Santa Maria, né, olhando os dados brutos objetivos, né, que, como eu falei, tem mais significado para a gente. Se a gente olhar Santa Maria, por exemplo, né, nos últimos 7 dias, claro que olhando lá desde sexta-feira, que é quando essa base é rodada, né, foram 3 novos casos nos últimos 7 dias, e 3 casos haviam sido confirmados, 3 casos nos 7 dias anteriores. Então, aqui nos dá uma noção de estabilidade nos novos casos, ok? Internados em UTI com Covid, né, na data de referência, que foi sexta passada, né, eram 8. Se a gente olhasse 7 dias atrás, eram 7. Então, aumentou uma internação de UTI lá em Santa Maria relacionada ao Covid, tá certo? Se a gente fosse usar, claro que, como eu falei, é muito difícil fazer uma previsão, mas se fosse ser feita uma previsão aqui, baseado numa ideia de estabilidade de casos, né?
num crescimento, né? Se essa velocidade de internações aqui se mantivesse constante, então fosse uma internação em UTI por semana, olha só quantos leitos disponíveis tem lá em Santa Maria de UTI, tá certo? São 25 leitos de UTI disponíveis. Então, se né, claro que eu estou colocando aqui, se fosse uma internação nova por semana, levaria 25 semanas. Isso aqui eu nem estou contando, né, qualquer internação que vai, né, leitos novos que vão sendo disponibilizados por término de internações. Levaria 25 semanas para que o sistema lá chegasse a um teto, certo? Claro que quando a gente entrar no inverno vão ter outras síndromes respiratórias agudas aqui também entrando em UTI, né? Aqui a gente vê, por exemplo, aumentou em 3, né, nessa mesma base de comparação que eu estou fazendo. Então, se a gente fosse somar a corona com as outras síndromes, dariam 4 internações, mas mesmo assim eu ainda teria, né, um horizonte grande, e eu só estou fazendo essa comparação só para a gente ter uma ideia, né, do que seria aí a gente tentar achar significado nessas bandeiras do governo. E aqui, né, com todos os parâmetros que foram adotados no plano, Santa Maria está na bandeira laranja. Então, considerando esses valores que a gente tem para Santa Maria, mesmo assim, Santa Maria ainda está numa bandeira laranja. E eu vou passar, eu já esgotei meu tempo aqui, e eu vou passar para minha última observação, que é relacionada aos critérios setoriais, né? Por que os setores têm regras diferentes? O governo criou um índice setorial, eu vou mostrar aqui com base na apresentação do governo. O que é o índice setorial? O índice setorial, ele deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo, para facilitar. Ele é uma multiplicação entre um critério, um índice de segurança e um índice de impacto econômico. Na verdade, é um índice de tamanho econômico de cada atividade que o governo está olhando, né? Cada um daqueles numerozinhos lá das quinais que eu mostrei anteriormente tem um tamanho econômico, um tamanho na geração de PIB do Estado, e é isso que é colocado aqui no índice de setor econômico. Então, existe uma multiplicação, eu não vou entrar aqui no detalhe da metodologia, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse indicador de segurança aqui, que o governo utiliza, ele é baseado nessa metodologia aqui. O que é essa metodologia? Uma metodologia americana, lá do Ministério do Trabalho americano, que utiliza 3 questões aqui, 3 itens, né, para medir o risco de cada atividade econômica, que é com qual frequência os trabalhadores têm exposição a doenças e infecções, o quanto esse trabalho exige de contato com outras pessoas e em qual extensão esse trabalho requer proximidade física com outras pessoas, né? E aí, com base nesses 3 indicadores, se coloca um risco para as atividades. E aí, a nota de rodapé aqui que eu queria fazer relacionada a isso, né, relacionada a esses 3 pontos aqui, é que todos eles, né, esses 3 pontos, eles são calculados, esse índice de risco ele é calculado sem considerar a aplicação de todos os protocolos obrigatórios que a doutora Mari vai mencionar aqui, e sem mensurar, né, sem levar em conta o quanto que esses protocolos obrigatórios, que tem muito a ver com esses critérios de risco, que são, por exemplo, relacionados a distanciamento, a utilização de máscara e etc., o quanto que esses protocolos obrigatórios mudam, alteram no risco de cada setor. Certamente essas alterações são diferentes para cada setor, né? São variadas, né? Seja para indústria, comércio, serviço com atendimento ao público, sem atendimento ao público, porque tem os clientes também que estão usando máscaras, né?
dado que existe um protocolo obrigatório para toda a população agora também. Então, a gente não tem como mensurar, né, se quando eu aplico lá todo o protocolo obrigatório de redução desse risco, né, o que acontece com esse risco, o quanto que ele muda. E a partir disso, eu não consigo mensurar, e somando com todas essas o que a gente falou sobre as bandeiras, a definição de risco das bandeiras, a gente não consegue dizer o quanto o comércio se torna parecido, por exemplo, com outros setores, em termos de risco, e se, por exemplo, existe justificativa para a gente colocar um teto de operação ou fechar completamente o comércio na bandeira vermelha e deixar outros segmentos abertos na bandeira vermelha. Não existe essa mensuração de forma objetiva e com base nesse critério que foi adotado pelo governo, né? O critério ele não leva em conta, como eu falei, tudo que vai ser utilizado de forma obrigatória. E por fim, fechando aqui minha observação, a última nota de rodapé que eu queria dizer, queria mencionar aqui, é que na proposta da FEComércio, e considerando todas essas observações que eu fiz aqui anteriormente, na proposta que a gente fez para o governo nesse plano, uma das diferenças da nossa proposta para o que foi adotado era essa grande diferenciação de regras entre atividades. Eu vou usar aqui uma comparação que não foi feita por mim, foi feita por um amigo meu, e que eu achei muito válida, né? A gente, olhando esse plano, às vezes, quando a gente olha ali as quinais, os numerozinhos, o que cada um pode fazer em cada região do estado, o segmento econômico, principalmente, né? A região do estado a gente não questiona, muito pelo contrário, porque faz sentido que o plano seja regional, né? Porque a capacidade hospitalar é regional, né? Quem fica doente em Porto Alegre não vai poder se tratar em Uruguaiana e vice-versa. Mas a diferenciação que existe muito grande entre os setores nos lembra, né, um plano socialista, um plano de controle socialista, assim, parece que a gente está na União Soviética para dizer que o comércio ou o serviço de tal e tal atividade vai poder abrir até 25% dos trabalhadores, e depois ele vai poder abrir 50% dos trabalhadores. Então, na proposta que a gente fez para o governo, a gente fez muito menos diferenciação entre segmentos, simplesmente colocamos regras que seriam obrigatórias para todos, relacionadas a distanciamento, e não causariam essa diferenciação tão grande entre segmentos, que nos parece causar várias arbitrariedades, principalmente quando se chega ali na bandeira vermelha, como eu falei, nessa questão da gente não ter o real significado, né? Não conseguir identificar o que significa de fato a bandeira vermelha para cada região, né? E, claro, principalmente em relação com essa questão que eu falei sobre o impacto que existe sobre o risco desses protocolos obrigatórios que a doutora Mari vai falar agora. Deixo a palavra contigo, então, doutora Mari, por favor. Obrigada, Lucas. Boa noite. Só para complementar a questão, então, que tu falaste das bandeiras, é importante a gente lembrar que a atualização dela é semanal. Então, sempre aos sábados, né, roda a nova bandeira, que vai ser vigente para a semana seguinte, baseada nos números da semana anterior. A gente sabe que nenhum modelo hoje aplicado, ele tem, como o Lucas falou, evidência científica, né? Seja vertical, horizontal, modelo de distanciamento controlado. A gente está aqui testando, né, da melhor forma possível, e vai poder avaliar isso ao longo do tempo, né? E nesse sentido, então, o Lucas já falou sobre as regras, né, e a questão das regiões, dos critérios das bandeiras, né? E as bandeiras, elas definem, então, riscos, e os protocolos definem, então, regras, né? Então, agora eu vou falar especificamente dos protocolos que definem as regras de funcionamento. A gente tem 3 critérios básicos que se referem a teto de ocupação, que o Lucas já comentou, né, sobre a possibilidade, o número de trabalhadores que podem estar presentes ao mesmo tempo no mesmo local. Ele é
classificado por percentuais, né? Ele é vinculado, ele é aplicado a partir de uma atividade que tenha 4 pessoas ou mais, e ele tem que estar vinculado a um outro protocolo que é obrigatório, que chama teto de ocupação, que é aí onde a gente vai falar sobre distanciamento entre pessoas e a capacidade de um mesmo local atender, né, funcionários e clientes ao mesmo tempo. Né? Então, falamos do critério de funcionamento teto de operação, temos o critério modo de operação, que vai nos dizer como essa atividade no seu segmento e na sua bandeira pode atender. É de forma presencial, com as restrições dos protocolos, ou são outras formas? EAD, teletrabalho, PagLeve, né? As outras formas possíveis. E o terceiro critério se trata do horário de funcionamento. O horário de funcionamento fica como uma recomendação de regulamentação municipal, com uma recomendação de que atividades essenciais sigam seus horários normais e atividades não essenciais tenham horários alternativos, flexíveis, para evitar aglomerações de entradas e saídas de empresas ou de aglomeração em serviços de transporte coletivo. Né? Então, falamos dos 3 critérios. Agora, nós temos 10 protocolos de prevenção, que são obrigatórios em praticamente todas as bandeiras e todos os segmentos, né? Então, elas vão nos ditar as nossas novas regras de funcionamento, de fato, nas nossas atividades. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, né? Dentro do plano tem mais especificidade, mas vou passar rapidamente por todos eles, porque, de fato, é aqui, nesses protocolos obrigatórios, que existe evidência científica para a gente tratar de distanciamento entre pessoas, de uso de máscara, de higienização de superfícies. Nesse sentido, nós temos evidência científica de que a transmissão do vírus vai ser controlada de uma forma melhor, com uma velocidade menor de transmissão, se nós utilizarmos essas regras de esses protocolos, certo? Aí eu vou pedir para o Lucas me ajudar só para colocar na tela todos os protocolos, se tu conseguir, Lucas, para eu não esquecer de nenhum. Tá? O primeiro deles, enquanto o Lucas vai falando, ele trata do uso da máscara, né? A máscara é de uso recomendado, seja ela cirúrgica, TNT, de algodão, o correto uso, a correta higienização. E agora ela passa a ser obrigatória no estado para ingresso em ambientes fechados. Então, ali em cima, nós temos os 3 protocolos, né? Os 3 primeiros falam dos critérios de funcionamento, que eu falei, depois os 10 protocolos que são obrigatórios, e depois nós temos protocolos recomendados que vão ser aplicados em algumas bandeiras, em alguns segmentos. Aí, sempre que você for entrar no seu plano, na sua bandeira, no seu segmento, vai estar ali marcado protocolos obrigatórios e protocolos recomendados, conforme a bandeira, conforme a região. Então, falando da máscara, ela é de uso obrigatório hoje, né? Ela, ao entrar no estabelecimento, ela é obrigatória, o empregador tem que orientar nesse sentido, né, para que permaneça sendo usada, e mesmo com o uso da máscara, é recomendado a gente seguir a etiqueta respiratória, que é cobrir, né, a boca com o antebraço, né? Ou, se for o caso, usar um lenço descartável e depois descartá-lo depois de uso. Então, na realidade, são coisas muito simples, né? A gente está falando aqui de prevenção, de regras básicas, de etiqueta respiratória e o uso da máscara. Por que a gente frisa tanto? Porque ela é uma forma adicional de proteção. Ela vai proteger a que a gente seja exposto por gotículas, né, de saliva, que é a maior forma de transmissão do vírus. Então, por isso que a gente reforça tanto a importância do uso da máscara. Né? E mesmo com a máscara, é importante a gente ter o distanciamento mínimo obrigatório, que a gente fala quando usa EPIs, equipamentos de proteção individual. A máscara é um desses equipamentos. Quando a gente fala daí do segundo ponto, distanciamento entre pessoas, são 2 regrinhas básicas. Distanciamento entre pessoas de 2 metros se você não estiver usando um EPI e de 1 metro usando um EPI. EPI é o equipamento de proteção individual. Então, com uma máscara, a gente vai usar o distanciamento de 1 metro. Sem a máscara, a gente tem que observar 2 metros, certo? Por isso que as empresas vão ter que se reorganizar nos seus ambientes de trabalho, calculando esses espaços, né? Reorganizando estações de trabalho, trabalhando com escalas, com outras formas de trabalho, para conseguir manter esse distanciamento entre pessoas em ambientes
fechados. Quando a gente fala aí do terceiro item, teto de ocupação, a gente remeteu já conversou com ele um pouco falando do teto de operação, porque eles são interligados. A gente está falando, então, do número de pessoas que podem estar presentes no mesmo espaço físico. Aí a gente conta funcionários, usuários, né, entram todos, trabalhadores e clientes, né? E a gente vai ter que considerar esse distanciamento também pelas regras, então, desse 1 metro com EPIs e 2 metros sem EPIs. Então, a gente vai ter que ter um distanciamento mínimo de 4 metros quadrados num espaço, se tu não estiver usando EPIs, de 2 metros quadrados, se estiver usando, todos estiverem usando os equipamentos de proteção individual, certo? Essas, então, são as regras que a gente vai ter que passar a ter que calcular dentro dos nossos espaços. E isso é muito importante, porque são elas que garantem, de fato, que a gente diminui essa velocidade de transmissão do vírus. Quando a gente fala de higienização, a gente está falando de higienização de ambiente, do trabalhador e do público. Né? Então, tem muitas questões aqui que são muito relevantes. Higienização mais frequente de superfícies que são tocadas, né? Portas, maçanetas de portas, os corrimões, né? Os botões de elevadores. A higienização dos trabalhadores, lavar as mãos com água e sabão com frequência, ter acesso a essa possibilidade. Se não for possível, ter o álcool a 70% para poder utilizar, né, como uma forma de higienização das mãos. A mesma coisa para o público, ele vai ter que ter acesso na entrada do estabelecimento a esse produto. Então, são várias questões aí que entram outras questões também, ventilação de ambientes, limpeza de filtros e ar-condicionado, enfim, né? Recomendações de não retornar com uniformes para casa, né? Utilizar uniformes em ambiente exclusivo do trabalho, enfim. Aqui são muitas questões, eu não vou me deter a todas, porque senão a gente não consegue vencer o nosso tempo. Aí vamos falar dos EPIs, né, que o Lucas tanto fala. Por que é importante o EPI? Porque EPI é uma barreira, né, de proteção, seja máscara, seja uma luva, seja um outro tipo de barreira que a gente possa ter. Ela vai ser a possibilidade, vai nos dar essa possibilidade de trabalhar com segurança, né? Então, é nesse sentido que a gente reforça essa necessidade. Os EPIs, eles têm que ser adequados para a atividade exercida e em quantidade suficiente para cada trabalhador. Isso é uma especificação de normas, né, regulamentadoras de secretarias do Ministério do Trabalho, enfim, do Ministério da Economia, da Saúde. Podem existir regras específicas que a gente tem que seguir. Então, vocês vão ver lá nos seus protocolos, por segmento, num cantinho à direita, recomendações, portarias, Secretaria de Estado da Saúde, né? Número X, número Y. Então, elas são complementares. Aí elas vão tratar de especificidades desses EPIs, certo? A proteção, o outro item que a gente precisa falar é a proteção dos grupos de risco no trabalho. Então, qual é a recomendação? Né? Que, à medida do possível, pessoas possam ficar em teletrabalho, né? E essas pessoas de grupo de risco, se não puder ficar em teletrabalho, estejam numa condição segura no seu ambiente, né, com menor risco de exposição. O que são as pessoas do grupo de risco? É só para a gente relembrar, né? São pessoas que tenham 60 anos ou mais, né? E são pessoas que possuem doenças crônicas, como cardiopatias, pneumopatias, imunodepressão, algumas doenças renais crônicas, enfim, são várias doenças. E aí também temos portarias, às vezes, específicas que a gente tem que se atentar, né? Outras do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual da Saúde, certo? Outro item bem importante é o afastamento de casos positivos ou suspeitos. Aí entra uma ação, né, da empresa, de todos, na verdade é uma ação coletiva, né, onde a gente precisa sinalizar se está com algum sintoma gripal, né, se tem um caso confirmado de Covid seu familiar, e aí isso exige afastamento imediato, encaminhamento para serviço de saúde, né, e o acompanhamento disso. Isso é algo importante, porque isso vai nos possibilitar essa manutenção dessa segurança ao longo do tempo, né? Isso vai diminuir o risco de um surto, por exemplo, né? Então, de a gente ter mais casos no mesmo ambiente. O surto é definido, nesse caso, quando a gente tem
2 pessoas com sintomas com intervalo temporal de 7 dias, né? Digamos assim, até 7 dias de início dos sintomas. Todos esses casos de síndromes gripais ou de casos suspeitos são de notificação compulsória. Então, isso é muito importante para a gente garantir também que a gente tenha a segurança, né, e possa agir de forma rápida quando a gente tiver algum caso suspeito dentro das nossas empresas, certo? A gente ainda tem alguns outros protocolos de cuidados no atendimento ao público, né? Então, a gente vai ter que disponibilizar álcool gel, fazer o distanciamento dos 2 metros nas filas, né? Deixar cartazes afixados com essas informações, atendimento individualizado para grupos, né, de risco, se a gente puder, ou horários ou setores específicos, enfim, né, já entrando agora na questão do atendimento diferenciado de grupos de risco, que são também os, né, idade igual ou superior a 60 anos, enfim. E a gente ainda tem um outro item que trata mais específico das portarias, que são restrições específicas à atividade. O segmento saúde tem algumas portarias específicas, o comércio tem outras, enfim. Aí a gente vai ter que olhar no detalhe essas portarias para poder ver se está atendendo de forma completa a todas. Parece bastante coisa, né? Falando assim, parece muita coisa. Mas, assim, a mensagem mais importante que eu quero deixar de todos esses protocolos é que medidas simples fazem toda a diferença. Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com álcool gel, fazer distanciamento pessoal, interpessoal de 1 metro ou de 2 metros, dependendo, né, se você está com ou sem EPIs, cuidados com a etiqueta respiratória, isso tudo faz toda a diferença. Então, na realidade, esses são formas que vão fazer parte desse nosso novo normal de agora para frente, né? Quanto mais cedo isso estiver presente nas nossas culturas organizacionais, né, que a gente possa transmitir isso a todos de uma forma tranquila, de uma forma simples e objetiva, daqui a pouco vai fazer parte da nossa vida e a gente também não vai ficar tão preocupado com tudo isso, porque ela já vai estar introjetada, né, na nossa rotina. Tá? Para finalizar, eu só tenho que falar um pouquinho desses protocolos de prevenção que são recomendados, né, que eles vão estar direcionados para algumas bandeiras e alguns segmentos. Então, a gente vai trabalhar com informativos visíveis, que é orientações gerais, né, sobre necessidade de higienização de mãos, uso de máscara, distanciamento interpessoal, enfim, limpeza de superfície, ventilação, essas coisas que a gente já falou. O monitoramento da temperatura, ele vai estar indicado em algumas bandeiras, em alguns segmentos, e a gente está falando aqui de monitoramento de temperatura, em princípio, de trabalhadores, né? Com o uso do termômetro infravermelho ou com um termômetro individual próprio, sem compartilhamento, para evitar, então, enfim, contaminação. E o outro item que se trata de testagem de colaboradores, né? Que seria a testagem rápida ou sorológica, para trabalhadores que tiverem uma rotina de atendimento presencial, né, frequentando ambientes compartilhados. E também, então, essa testagem está direcionada para trabalhadores. Né? Então, esses protocolos eles vão estar especificados em bandeiras e em segmentos, né, dependendo desse risco, e está aí também ligado ao segmento, à atividade econômica que o Lucas falou também anteriormente. Para finalizar, eu gostaria só de relembrar que esses protocolos, né, então, eles fazem parte desse modelo de distanciamento controlado do Estado e nós vamos ter regulações municipais que podem ainda modificar esses protocolos no sentido de restrições. E aí eu chamo o Rafael para ele poder nos ajudar a explicar um pouco melhor essa questão, né, dessas competências aí entre federação, Estado e municípios. Era isso. Muito obrigado. Então, doutora Mari, Lucas, parabéns aí pela clareza na exposição dos dois. Foi muito, muito claro e realmente a gente precisa passar por tudo isso porque as coisas estão começando a voltar a funcionar aos poucos, né? E o que eu queria aproveitar nesses últimos 10 minutos, pedir a atenção do pessoal que está nos assistindo. Eu vou tentar, a minha tarefa é árdua, porque eu vou tentar esclarecer algo que não está esclarecido sequer pelo Supremo Tribunal Federal. Então, me perdoem aqui, não é nenhuma pretensão,
mas eu queria falar um pouco sobre as regras, de quem é que tem o poder para legislar sobre as restrições impostas à abertura de estabelecimentos, as regras sanitárias, se isso é papel do presidente Bolsonaro, se é papel do nosso governador ou se é papel dos nossos prefeitos. Pois bem, eu vou inicialmente explicar um pouco o que é a competência, né, que está lá na Constituição Federal. A competência é a prerrogativa, né, que União, Estados e municípios têm para legislar sobre determinados assuntos. Então, se a gente for lá na Constituição, a gente vai ver lá que um dos direitos da sociedade é o direito à saúde. Quem é que vai dispor, quem vai explicar, quem é que vai legislar sobre a saúde? Essa é uma competência que a gente chama de competência concorrente. Está tão famosa, né, a competência concorrente. Por quê? Porque é uma competência que, de tão importante que é a saúde, tanto a União quanto os estados e municípios podem dispor sobre medidas de proteção à saúde. Então, aqui a gente já começa entendendo que não dá para dizer que, não, quem vai falar sobre combate à Covid é a União Federal, governo federal. Não, isso está errado. Os três entes, municípios, estados e União, podem dispor sobre medidas de combate ao Covid. Só que o que a gente observa é que há uma divergência, uma espécie de descompasso, né? A União tem uma visão mais flexível em relação à forma de combater a doença e os estados e municípios exigem medidas mais restritivas. A mídia está explorando bastante esse tema, a gente está ouvindo muito falar sobre isso, e a gente quer, assim, que a sociedade, a gente quer que as coisas voltem a funcionar, mas ao mesmo tempo também queremos e devemos nos cuidar para não sermos, então, infectados pelo Covid. O que acontece com relação à competência concorrente em relação à Covid-19? A União Federal, ela tem o papel de falar sobre as atividades essenciais. O que são atividades essenciais? Aquelas das quais uma sociedade não pode abdicar. Então, serviço de hospitais, serviço de transporte, por exemplo, construção civil se colocou como também uma atividade essencial. Então, essas atividades, todas elas são legisladas pela União Federal. Acontece que os estados e municípios também podem legislar sobre atividades essenciais e assim o fizeram. Nós tivemos um recente episódio em que a gente viu claramente que as coisas não estão sendo muito bem conversadas entre União, estados e municípios, que foi o episódio dos salões de beleza e das academias de ginástica. O que aconteceu ali? A União entendeu que academia e salão de beleza faz parte do direito à saúde da sociedade e, por isso, teria que ser enquadrado como atividade essencial. Nunca esqueçamos, se é uma atividade essencial, é obrigatório, mesmo durante a pandemia, estar aberto. Né? Um hospital não pode dizer, olha, amanhã não vou funcionar, porque ele é uma atividade essencial, ele tem que estar aberto. Então, ficou uma dúvida. Afinal de contas, se o governo federal aumenta essa lista de atividades essenciais e coloca lá academias, salão de beleza, escritórios, tudo isso passa a ser essencial a partir de um decreto, e é isso que gerou uma discussão muito grande, que a gente viu que muitos governadores disseram, não, a União Federal não tem essa prerrogativa de aumentar essa lista das atividades essenciais, e isso muito provavelmente vai terminar numa discussão do Supremo Tribunal Federal. Uma outra dúvida que existe também, e aqui realmente atinge muito as nossas vidas, está atingindo muito, é quem tem poder para abrir ou fechar o comércio e para fixar regras de restrição à abertura do comércio? São os estados ou são municípios? Tá? Essa é uma dúvida muito grande. O estado do Rio Grande do Sul, se ele entender que o comércio de shopping center, comércio de rua não pode abrir, o município pode agir de forma contrária e publicar um decreto mandando abrir? Bom, se a competência é concorrente, o que é importante a gente entender? Se os estados não falarem nada sobre a abertura do comércio, não proibirem a abertura do comércio, a responsabilidade por essa competência passa para o município. Então, vamos dar um exemplo do que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tinha uma política até o final de abril
tinha um artigo expresso que dizia que os estabelecimentos comerciais não poderiam abrir, salvo os essenciais. Então, não podia abrir. Os municípios seguiram essa norma. Alguns municípios foram contrários a essa norma estadual e disseram o seguinte: não, no meu município eu vou deixar que o comércio possa funcionar. O que acabou acontecendo? O Ministério Público entrou com ações judiciais contra essas prefeituras, aqui no nosso tribunal, e obteve liminares suspendendo a abertura deste comércio. Por quê? Porque, segundo o nosso Tribunal de Justiça, na questão do combate ao Covid, um município não tem a prerrogativa de abrir o comércio considerando que essa pandemia ela tem uma contaminação, uma infecção que pode atingir outros municípios. Então, esse foi o entendimento do nosso tribunal. Não vou aqui criticar, não vou elogiar, mas foi o nosso entendimento e serve de paradigma, serve de precedente para todos os prefeitos, né? Então, ir contra o decreto estadual na questão de abertura de estabelecimento não vai dar certo. No entanto, se o governador do estado passar essa responsabilidade para as prefeituras, aí sim a prerrogativa passa a ser da prefeitura. Eu vou dar o exemplo aqui da cidade de Porto Alegre, em que o nosso estado, né, o governador, através de um decreto 55.240, determinou o seguinte: estabelecimentos comerciais podem abrir desde que respeitem 4 requisitos. Medidas sanitárias permanentes, medidas sanitárias segmentadas, que foi bastante debatido aqui nessa live de hoje, e normas municipais vigentes. Ou seja, o que o Estado está fazendo? Ele não vai se manifestar sobre esse ponto e vai deixar que a competência concorrente passe a ser do município. Prefeitura de Porto Alegre, através do decreto 20.564, permitiu a abertura do comércio para micro e pequenas empresas. Então, esse é um exemplo de hoje como é que está essa regra, né, da competência entre estados, municípios e União Federal. Eu queria finalizar só trazendo aqui um ponto que está no decreto estadual, que diz o seguinte, que isso é muito importante, porque a doutora Mari, que expôs de forma bastante clara, e o Lucas, todos os requisitos sanitários, né? Utilização de máscaras, distanciamento, higiene de mãos, tudo isso está disciplinado hoje num decreto estadual. O que o município pode fazer em relação a isso? Tá? Ele não pode flexibilizar. Ele pode restringir ainda mais. Ele pode dizer que daqui a pouco, naquela localidade, naquele estabelecimento, ao invés de ele ter 20% de público tendo acesso, ele pode dizer que é 10%. E por que isso? Porque se entende que o prefeito tem também conhecimento da sua situação local. Então, para fazer esse fechamento e passar a palavra para o Lucas, que vai fazer o encerramento da nossa live com as suas colocações finais, só dizer que discussão de competência, primeiro, não está 100% definido no Poder Judiciário. Aqui no Rio Grande do Sul, municípios não podem contrariar os estados naquilo que os estados expressamente disserem. Se o estado silencia e não diz nada sobre a abertura de algum estabelecimento, pode o município legislar nesse sentido. A única exceção em relação a competência que não é do estado e é do município, e isso por entendimento do Supremo Tribunal Federal, diz respeito ao horário de funcionamento, que a doutora Mari falou, que a competência ela é de interesse local, e aí sim é o município que vai dizer, através da sua legislação, qual é o horário de funcionamento dos seus estabelecimentos nas suas cidades. Então, agradeço mais uma vez aí pelo convite e fico à disposição. Lucas, contigo. Valeu, pessoal. Só fechar aqui, então, e lembrar, né, que com essa fala do Dr. Borim, a gente criou um suspense aí, mas aquele enquadramento que eu dei o exemplo ali no início da minha fala depende, claro, da regra, né? Ele não é suficiente para a empresa saber como pode funcionar, depende também do que o município está aplicando nas suas regras, tá? Quero agradecer aí
doutora Mari, que trabalhou muito aí nessas nossas sugestões aí ao governo e nas contribuições que fizemos a esse plano. Desde o início lá, né, doutora Mari, antes de haver um plano do governo, a FEComércio já havia sugerido um protocolo de saúde a ser seguido pelas empresas de comércio e serviços, com a ajuda do SESC, né, com base na sua gerência de saúde lá do SESC. Doutor Rafael aí também, estamos trabalhando já há bastante tempo nesse tema, né, doutor Rafael? Obrigado pela participação, todos os dois muito claros, espero que a gente tenha contribuído aí para sanar muitas dúvidas dos empresários e da população em geral, né? Se chegou algum questionamento aí, a gente não consegue acompanhar daqui, eu não estava acompanhando diretamente, mas a gente vai responder depois pelas nossas redes ali, né? Posteriormente. Então, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas acho que foi de grande valia. Obrigado a todos que acompanharam, e a FEComércio vai seguir tanto acompanhando aí o que o governo vem fazendo e tentando informar e auxiliar os empresários nessa caminhada dura que tem sido dessa pandemia, e também tentando influenciar e contribuir com o governo para que as regras sejam as melhores possíveis. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite.